Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem em mãos um verdadeiro mapa tático para o crescimento de carreira. Sabe aquela diferença brutal entre profissionais comuns e aqueles que se tornam peças fundamentais em qualquer empresa? Pois é, nós vamos desconstruir exatamente isso agora, baseados neste material incrível que temos aqui. Vamos lá? Então, vamos direto ao ponto. Por que alguns profissionais simplesmente travam? Olha, a grande armadilha do mercado hoje é o perigo de virar um profissional commodity. É tipo ser um produto genérico na prateleira, sabe? A pessoa cai na rotina, só executa as tarefas, entrega o mínimo e acaba brigando puramente por preço. Sem um diferencial claro, a estagnação não é só um risco, é praticamente uma certeza absoluta. Para fugir desse cenário, o nosso material de hoje estrutura a jornada como uma pirâmide de 5 passos. A gente vai do conceito do colaborador estratégico, passa pela base das finanças pessoais, domina a engrenagem corporativa, aprende a vender soluções em vez de preço e, por fim, chega ao topo com marketing pessoal e networking. É um passo a passo super prático. Começando pelo nosso primeiro bloco, o colaborador estratégico. Aqui a gente vai entender qual é a mentalidade exata que faz alguém prosperar num ambiente cheio de desafios. E olha que interessante o caso da engenheira Fiorella, que ilustra muito bem isso no setor de óleo e gás. É um ambiente de altíssima pressão, onde erro zero é a regra. E para entregar resultado ali, o primeiro passo, segundo o material, é vencer aqueles medos e incertezas naturais do mercado. Como? Construindo uma base técnica tão sólida que a insegurança simplesmente dá lugar a uma confiança inabalável na hora de agir. Mas a grande mudança de chave é a postura. De um lado, a gente tem aquele clássico executor de tarefas, totalmente reativo, que fica ali só esperando a demanda cair no colo. Do outro lado é que a mágica acontece, com a famosa visão de dona. O colaborador estratégico é 100% proativo. Ele otimiza processos, acha os gargalos sozinho e propõe soluções como se o CNPJ da empresa fosse dele. Isso muda o jogo completamente. E como manter a mente livre para pensar em tudo isso? É aí que entra a nossa segunda sessão, a base das finanças pessoais. Um pilar que, incrivelmente, muita gente ignora. O material deixa claríssimo que controle financeiro não é dom, tá? É método. São 3 etapas bem simples. Primeiro, ter consciência absoluta de que é preciso controlar o próprio dinheiro. Segundo, buscar conhecimento sobre como gerenciar e investir isso para o futuro. E terceiro, a prática diária. Nem que seja começando no papel e caneta mesmo, o importante é ter essa rotina. Mas por que isso é a base de um profissional de alto impacto? Simples. Estabilidade financeira traz liberdade de decisão. Imagina só. Com uma reserva de emergência garantida, sobra espaço e tranquilidade para investir num MBA, por exemplo. E o melhor, toda aquela energia mental que seria gasta com o estresse das contas pode ser focada totalmente em inovar dentro da empresa. Subindo mais um degrau, a gente chega na seção 3, dominando a engrenagem corporativa. É a hora de olhar para o ambiente de trabalho de forma sistêmica. Pensa bem, uma empresa não é um bloco maciço, e sim uma máquina cheia de engrenagens. Compras, produção, vendas, RH, ninguém trabalha sozinho. Para gerar um impacto que realmente chame a atenção, a gente precisa enxergar o todo. Entender como essas áreas se conectam é o grande segredo para melhorar a comunicação, cortar o retrabalho e economizar recursos. E o que viabiliza essa visão ampla na prática é a tecnologia, especialmente os sistemas ERP, ou Planejamento de Recursos Empresariais. Dominar ou, no mínimo, entender como essas ferramentas funcionam é vital hoje em dia. São elas que integram todas as informações, de ponta a ponta, cruzando o que foi orçado com o que foi gasto e monitorando o fluxo de caixa na vírgula. É o coração da operação acontecendo ali, em tempo real. Trazendo toda essa teoria de sistemas para o chão de fábrica, para a realidade nua e crua, o impacto é gigante. Um planejamento afiado funciona como um escudo contra o desperdício. Junta isso com uma logística redondinha que derruba custos de transporte e um setor de compras que consegue aquele custo-benefício matador, pronto. É essa combinação exata que blinda a lucratividade e faz o negócio decolar de verdade. E toda essa eficiência interna nos leva direto para a quarta sessão da nossa análise, vendendo soluções, não preço. Vamos conectar agora a competência dos bastidores com o impacto real lá fora, no mercado. Essa citação do nosso material resume tudo de forma brilhante. É um alerta gigante contra aquela mania de baixar o preço de qualquer jeito só para fechar negócio. Olha, o mercado não está atrás de quem simplesmente corta a margem de forma irresponsável. O que as pessoas querem de verdade é alguém que use todo aquele conhecimento interno para entregar a solução cirúrgica para o problema delas. É isso que tem valor. Então, o ponto alto aqui é o seguinte:
A gente vive num mar de oportunidades, sem dúvida alguma, mas precisa saber nadar. Aplicar aquela expertise profunda, dominando processos e finanças na veia, é o que dá fôlego para nadar de braçada nesse mar. É assim que se entrega um nível de valor que a concorrência superficial simplesmente não consegue copiar. E assim chegamos ao topo da nossa pirâmide, a seção 5, Marketing Pessoal e Networking. Porque, convenhamos, não adianta nada ser um gênio dos resultados se eles ficarem invisíveis para as lideranças, né? Vamos dar uma olhada em como o mercado precifica os profissionais na prática. O guia aponta 3 formas. A primeira é pelo custo, ou seja, o quanto custa treinar e colocar alguém no lugar. A segunda é pelo mercado, que foca no tempo de experiência. Mas a grande sacada, o que vira o jogo mesmo, é a terceira, o valor gerado. É provar com números o impacto positivo que foi trazido para a empresa. Quando a gente faz isso, deixamos de ser uma linha de custo na planilha e viramos um investimento super cobiçado. Só que, para esse valor ser reconhecido por todos, a presença profissional tem que ser totalmente intencional e orquestrada. Mostrar o seu valor exige estratégia. É conectar os seus resultados reais do dia a dia no mundo offline com a sua vitrine no mundo online. Fazer com que as pessoas certas fiquem sabendo exatamente do que você e a sua equipe são capazes de entregar. Esse networking estratégico é a ponte definitiva entre ser bom tecnicamente e virar uma referência no mercado. E a receita é bem direta. Usar as redes profissionais para compartilhar conhecimento, adotar uma comunicação persuasiva que entenda as dores dos parceiros e participar de discussões complexas com um único objetivo em mente: se posicionar como a solução ambulante e não só como um mero observador dos problemas. E para fechar nossa análise de hoje, o material nos deixa com uma reflexão poderosa. Como é que a gente aplica essa verdadeira visão de dono já amanhã cedo na nossa mesa de trabalho? O mapa completo foi traçado aqui, da base financeira até a eficiência operacional e o marketing. As ferramentas estão todas postas sobre a mesa. Agora, o próximo passo prático é puramente execução. A decisão de assumir as rédeas do próprio crescimento começa agora. Um grande abraço e até a próxima.